Eu queria entender também essa parte do idioma. Saber o idioma é fundamental? Sim. Até que ponto que é importante saber o idioma de maneira, eu diria, fluente ou quase fluente? Como que se dá isso? O que acontece? O candidato, ele vai passar por uma prova, na maioria, assim, na maioria das universidades, não todas, mas a gente tira sempre Estados Unidos, porque é onde os meninos têm aplicado mais. Então, ele vai fazer uma prova, fazer o TOEFL, que é a prova de proficiência na língua. Então, a universidade também, ela tem uma nota mínima, uma nota de corte no TOEFL, para poder saber se o aluno está apto ou não a assistir às aulas também dentro da universidade. Perfeito. E quando o aluno ele já vem desde pequeno, desde a educação infantil, e aí vai subindo com contato, aí depois tem a oportunidade de fazer middle school, de cursar middle school, cursando matérias que não é estudar o inglês básico, que é cursar realmente a matéria. Essa imersão, né? Lá a matéria, o currículo americano. E depois, um aluno que faz o high school, ele acaba sendo totalmente fluente. Inclusive, até um aluno que faz high school, no processo de aplicação, igual um aluno nosso da Texas Tech, ele no processo de aplicação, ele aplica como se ele fosse um texano. Então, como se ele fosse um nativo. Então, ele tem o mesmo nível, né? Ele como se ele fosse de igual para igual. O peso dele não é diferente porque ele é brasileiro. Não, ele é como se ele fosse um texano, até porque o currículo dele, tudo que é enviado o currículo do Texas, porque ele tem a dupla diplomação, então ele sempre vai ter o diploma de ensino médio aqui no Brasil e vai ter o diploma de high school. Então, são 2 diplomas que ele tem. Perfeito. Eu sempre lembro de uma fala da própria Larissa no início do ano, né? Que nosso maior objetivo, não é nosso maior objetivo, mas na aplicação do inglês, que a gente quer, né, que os alunos eles subam tanto esse nível de inglês a ponto de nós termos alunos bilíngues, apesar de não ser uma escola bilíngue. Então, acho isso muito legal. Essa frase sempre me pegou, porque o inglês ele vai ser forte independente de estarmos aqui no currículo brasileiro. Isso muito interessante, isso me pega bastante. Fico feliz. Outra coisa que eu ia perguntar, que eu não perguntei antes, mas que eu gostaria de ter perguntado antes, em relação a custo. Como é que se dá essa questão dos custos, quando a família vai falar o que pode, o que não pode, e quer mostrar os limites para o filho? O que acontece? O ensino, a faculdade no exterior, ela é, normalmente, mesmo sendo pública, ela é paga. Perfeito. Então, para estudar, por exemplo, nos Estados Unidos, vai cerca de 30 mil a 100 mil dólares anuais. Mas se a gente parar para pensar, se o aluno também aqui no Brasil for estudar numa faculdade particular, ou às vezes for para São Paulo, o custo que a família também vai ter, de repente pode oportunizar ao filho que ele tenha uma outra experiência, uma outra perspectiva de vida. E as pessoas às vezes nem pensam nisso por achar que é em dólar. Não, e achar que é impossível. E fora também que o aluno tem a possibilidade também de conseguir bolsas também. Então, o aluno, mesmo que o aluno no processo de aplicação não consiga bolsa nenhuma, não consiga nenhuma porcentagem, durante o período que ele estiver lá, ele pode conseguir bolsas, ele pode, de repente, trabalhar dentro da própria universidade. Então, ele pode ajudar a se sustentar enquanto ele estiver lá. Perfeito. Até porque a gente tem que pensar que ele não vai ser mais um adolescente, ele já vai ser um adulto, né? Ele já tá lá. Então, assim, ele vai ter que se virar, vai ter que correr atrás. Ele já vai se virar em outras coisas. Por que não se virar no dinheiro? Exatamente. Também, né? A gente tem situação de menino que foi e que acabou ajudando a família trabalhando lá. E ele foi, começou a trabalhar, E temos situações também de alunos que conseguiram bolsa 100%. Então, tivemos alunos que conseguiram bolsa em relação ao esporte, no sentido de bolsa de 100%. Tem aluno que conseguiu bolsa não de 100%. Por isso que a gente fala da preparação. Então, assim, o aluno ele precisa de se programar para estudar no exterior. Não adianta ele querer, no último ano, de um dia pro outro, resolver, porque não resolve. Então, quando o aluno ele aproveita todas as oportunidades do ensino médio, e aí ele vai aproveitando tudo aquilo que ele tem, porque a faculdade no exterior, a universidade no exterior, ele quer saber o que aquele aluno tem de melhor, que pode e o que ele faz também, o que hoje ele já faz
com aquilo que ele tem de melhor. Não adianta assim, eu sou boa lá em alguma coisa e não faço nada, não contribuo em nada com a sociedade, não tenho um olhar para ninguém, eu só olho para mim mesmo, eu sou bom e acabou. Não, ele quer saber o que ele faz com aquilo que ele tem de melhor. O que ele vai agregar. Exatamente, o que ele vai agregar. Então, assim, falando de bolsas, aí lá no exterior tem as bolsas acadêmicas, que aí é por mérito acadêmico mesmo, através das notas, e aí é muito importante que o aluno se engaje nas Olimpíadas Acadêmicas que a gente tem. Então, assim, é um menino engajado, que a gente fala com os nossos meninos desde lá da educação infantil, a importância da participação lá atrás, desde a educação infantil não, desculpa, desde o ensino fundamental, desde lá da unidade 1. Da importância da participação na Olimpíada Canguru de Matemática, porque isso tudo vai trazendo currículo para o aluno. É claro que a universidade vai olhar a partir do 9º ano. Então, assim, a partir do 9º ano é o mais importante. Mas se o aluno ele já vai construindo ao longo da vida dele esse gosto, essa vontade, então... No ano não vai ser tão difícil. Não vai ser. Então, assim, a questão de... Aí vem a bolsa acadêmica. Então, através do mérito acadêmico. Tem a bolsa também que é concedida por esporte. Tem a bolsa também que pode muitos ser... brilham os olhos, né? Porque esporte, às vezes, eu não vou falar que é o caminho mais fácil, mas às vezes, se a pessoa gosta, é um caminho mais gostoso. Não, e assim, dentro daquilo, assim, a pessoa é boa no esporte. Mas, assim, o que ela fez? Eu tô aqui lembrando aqui da situação de uma ex-aluna que ela teve essa bolsa de 100% no esporte, por conta do vôlei. Gente, interessante. Só que era muito legal, porque as meninas mais novas se inspiravam nela. Então, assim, ela era uma referência para as meninas mais novas, para as alunas mais novas. Então, assim, é aquilo que eu falei, o que ela fazia com aquilo que ela tinha de melhor. Então, aí ela vai ter, ela teve, né, que ver os campeonatos que ela ganhou, ela foi convocada para a seleção capixaba. Então, assim, é aquilo que você faz com o que você tem de bom. Perfeito. Então, para qualquer aluno, dá para aplicar. Só que a pessoa também precisa de um pouco de autoconhecimento para saber aquilo que ele tem de melhor. Maravilha. Agora a gente vai falar para os que não têm essa fluência necessária do inglês. Vamos supor, um aluno às vezes entrou mais tarde ou não tem uma base forte em inglês, né? Entrou, que eu digo assim, na escola, porque a escola ela dá essa oportunidade de vivência da língua desde muito cedo. Existe uma opção para esses outros alunos, quando eles não têm a fluência no inglês? Algumas universidades, elas têm outra saída? Por exemplo, Portugal. Portugal é a nossa língua. Então, Portugal, eles têm também um processo de aplicação, até que eu já havia falado antes. O menino que aplica em Portugal, ele pode aplicar através do Enem. Só que, assim, é muito importante, assim... Eu aceito o Enem lá, eu aceito o Enem. Então, o Enem, não só lá, tá? Por exemplo, a NIU, lá de Nova York, aceita o Enem como parte. Gente, tem universidade no Canadá que também aceita como parte. Então, por isso que é importante o aluno aproveitar tudo ao máximo. Não adianta assim, só vou estudar língua inglesa ou só vou estudar outro tipo de língua. Não, porque o Enem ele pode fazer a diferença. Então, aquilo que ele está fazendo hoje está fazendo diferença na vida dele. Ai, tô muito interessada no Canadá e na NYU. Legal, quem sabe, né? Minha filha me leva pra lá de novo. Muito bem.